irmãos, nesta noite, eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43, por favor. Gênesis, capítulo 43. Quero ler apenas um versículo para a nossa meditação. Ando pela TV, pela transmissão, que possa neste momento reservar estes minutos para reverenciar a palavra e abrir o seu coração para o que Deus tem a falar nesta noite. Só quem achou, diga amém. Você achou o capítulo 43, o versículo é o versículo 11. Diz assim: respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Quem diz amém? Só este versículo, queridos. Nós fomos convidados a falar nesta noite no subtema José, um adolescente de coração perseverante. Vamos repetir isso para a gente memorizar. Diga assim comigo: José, um adolescente de coração perseverante. Amém. Todos nós sabemos a história linda que é a história de José, este servo de Deus que durante a sua juventude serviu ao Senhor. Ele é evidenciado na Bíblia a partir dos 17 anos de idade, portanto, ainda um adolescente. Mas a história de José, que já foi tema de vários filmes e interpretações, ela tem uma segunda parte, a qual também é extraordinária, é linda, é a escritura de Deus, onde após a sua elevação a governador, o encontro que ele tem com o seu pai, com os seus irmãos que o venderam, é algo extraordinário e é sobre esta segunda parte da sua vida que nós queremos tratar aqui. Queridos irmãos, a Bíblia fala que ele, aos 17 anos, foi vendido por seus irmãos. Isso está no capítulo 37, a partir do versículo 2. Nós vamos perceber que José foi alvo de inveja e isso lhe custou 13 longos anos como escravo dentro da terra do Egito. Mas depois da sua fase de escravidão, tanto dividido na casa de Potifar, como também no próprio calabouço, quando foi condenado por abuso sexual contra o pudor da esposa de Potifar, a Bíblia diz que ele foi tirado dali porque souberam que ele interpretava sonhos. Somente para relembrar, o sonho que Faraó havia tido eram 2 sonhos com um só significado. Ele sonhou com espigas gordas sendo devoradas por espigas magras. Sonhou com 7 vacas gordas sendo devorado por 7 vacas magras. Isso lhe perturbou muito. Ele chama os seus sábios, os entendidos, mas estes tais não conseguiram interpretar aquilo. É chamado então por intermédio do copeiro, que sabia que José era um intérprete de sonhos, e ele é chamado à presença de Vossa Majestade Potifar, ou melhor, Faraó. E diz a palavra de Deus que o barbeiam, trocam suas vestes e ele então interpreta aquele sonho. Além da interpretação, ele acrescenta uma ideia a Faraó. Ele diz: escolhe um homem que dentre os teus seja um homem capaz de em cada cidade levantar celeiros e que pelo menos 2/5 de a safra, pois os 7 anos das vacas gordas eram 7 anos de prosperidade. E as espigas gordas também tinham o mesmo significado. Para que quando chegasse a fase das espigas magras e das vacas magras,
estes celeiros com grãos colhidos durante as safras da prosperidade pudessem sustentar tanto o Egito como as nações que de forma desavisada iriam passar 7 anos de privação. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que Faraó atentou para a ideia, ele se encantou com a interpretação que José deu e diz: não teria no meu reino um homem o qual o Espírito de Deus estivesse sobre ele como está na tua vida. José está com 30 anos de idade e diz a palavra de Deus que ele ali é exaltado na presença de todos. Faraó coloca em sua mão o seu próprio anel e declara que ele agora é governador do Egito. Ou seja, minutos antes ele era um prisioneiro sem perspectiva de ser nem livre, e ele agora está passeando nas cidades do Egito, no lado do carro de Faraó, e sendo declarado pelos arautos que está passando o governador do Egito. Que coisa extraordinária. A palavra de Deus fala que Faraó deu a ele um novo nome. Certamente Faraó não queria que ele fosse visto como um hebreu, e ele é dado o nome de Zafenat-Paneá, que, segundo os intérpretes, significa aquele que é o provedor do nutriente da vida. É também dado a ele uma egípcia para que ele se casasse. Ele se casa com uma jovem por nome Asenate, que ela é filha de um sacerdote egípcio. E diz a palavra de Deus que José, com 30 anos, ele constrói uma família. Aquela família, apenas deles dois, marido e mulher, agora tem um fruto. A esposa de José está grávida. Zafenat engravida, e como se não havia naquela época métodos para se saber se era homem ou mulher, esperava-se a hora do parto para se colocar o nome da criança. Quando a criança nasce, as parteiras dizem a Zafenat: é um menino. E ela então dá a José a oportunidade de batizar o seu filho com um nome. E José diz: o seu nome será Manassés. Mas Manassés não é um nome egípcio. Manassés é um nome hebraico que significa esquecimento. E na interpretação, José está dizendo: eu quero este nome porque Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa de meu pai. Oh, glória a Deus. Me permita, pastor. A palavra de Deus vai mostrar, amados, que posteriormente Zafenat engravida novamente. Da mesma forma que foi o primeiro filho, nasce um varão, as parteiras declaram que é um menino, e ela então oferece, claro, a oportunidade ao seu esposo, e ele diz assim: o nome deste será Efraim, também hebraico, e significa que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Esta era a interpretação. Aleluia. 2 filhos, 2 nomes hebraicos, aleluia, com seus justos significados. Deus me fez esquecer dos sofrimentos na casa de meu pai, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra, amados irmãos, que os 7 anos da prosperidade está chegando ao seu final. E certamente os agricultores chegam a Faraó e diz: olha, Faraó, este primeiro ano, segundo a profecia de José, segundo a profecia de Zafenat-Paneá, este é o primeiro ano de seca. E realmente não choveu, a estiagem se prolongou, o rio Nilo recuou e nós começamos a nos preocupar. Mas não havia necessidade para preocupações, porque diz a palavra que durante os 7 anos, em todas as cidades, José construiu grandes armazéns. E ele prestava conta destes grãos até que ele perdeu a contabilidade, porque era uma safra após outra e cada uma maior do que a outra.
E diz a palavra de Deus que estes armazéns eles ficaram superlotados. Havia provisão suficiente. E a partir dos anos seguintes já começariam então as nações vizinhas a clamar por alimento. Diz a palavra que o faraó ordenou que José abrisse os celeiros e alimentasse primeiramente o povo do Egito, mas logo viriam a fazer negociações com os diplomatas de outros países. E isso acontece. A palavra de Deus diz que no primeiro é feito negociações, mas no segundo ano já da seca, acontece algo muito especial para José. Ele, quando está sentado, talvez num trono elevado, pelo seu olhar, ver as fileiras, os seus contadores, os seus negociadores, representando a sua autoridade, ele olha e percebe que ali tem 10 pessoas que se destacam. Ele se aproxima destes e pergunta: vocês são de onde? Através dos intérpretes, eles dizem: nós viemos de Hebrom e nós somos filhos de um mesmo homem e somos todos irmãos. José reconhece eles, mas a Bíblia diz que eles não reconhecem José. Afinal de contas, na última vez que eles viram José sendo vendido, José estava com 17 anos e agora José está com 39. 30 ele foi governador, 7 anos se passaram e 2 anos de sequidão. Então 39 anos José está agora. São 22 anos que eles não se viam. José estava muito diferente, claro. De 17 para 39 anos as mudanças são bem radicais. Mas além de tudo isso, a forma de se vestir de um egípcio era muito diferente da de um hebreu. Eles tiravam todo o pelo do rosto, da cabeça, as sobrancelhas, não deixavam crescer barba. Eles deixavam uma barba postiça colada no queixo. Eles se maquiavam, puxavam os olhos através de pintura, e aquilo tudo dificultou o reconhecimento de José. Mas José os reconheceu. E diz a palavra de Deus que José age asperamente com eles. E diz: vocês são espiões. Onde estão os outros 2 irmãos de vocês? Vocês dizem que são 12 e eles dizem assim: olha, um está com o nosso pai e o outro já não existe. O outro não existe mais. E diz a palavra que José então ele reage de uma forma muito brusca. Eles interpretam desta maneira, ele age de forma muito áspera e diz que eles são espiões. Mas os 10 irmãos, prostrados aos pés de José, dizem: não, meu senhor, nós não somos espiões, somos o que estamos te dizendo. Somos filhos de um pai, estamos como as outras vilas, os outros povos, as outras colônias. Viemos comprar o trigo da tua terra. Eles: não, vocês são espiões e vocês vieram ver a fraqueza do Egito e vocês devem ser presos imediatamente. Ele age, irmãos, e você percebe que José age de uma forma realmente muito áspera. Ele inclusive age com ira. E se você for estudar através de uma interpretação psicológica, você vai perceber que José está querendo vingar-se naquela hora. Na área da psicologia, eles chamam isso de um ato muito estranho. Eles dizem que é como se fosse o gatilho das emoções que são disparados. E o que vem a ser o gatilho das emoções? Por exemplo, vou dar aqui um rápido exemplo. Uma jovem ou um rapaz, ele sofre um abuso na sua fase de infância. E esse trauma que ele leva consigo, ele vai à fase da juventude e ele fica a ser adulto. Mas aquele trauma nunca o abandonou e ele nunca foi curado daquilo. O seu coração ainda está ferido. Se aquele gesto que ele sofreu, acusado, é preso e passa 20 ou 30 anos preso e depois eles se encontram, aquele jovem reconhecendo aquele rapaz ou até mesmo vendo a sua foto, ele sofre o que chamam de disparar do gatilho das emoções. Os psicólogos dizem que tem casos até que pessoas chegam a morrer
de tão forte que o impacto é. Por quê? Porque vem toda a lembrança daquilo que ele sofreu lá atrás. Está tudo guardado dentro do seu psique, e num determinado ponto em que ele relembra, vendo aquilo ali, ele faz com que tudo volte à tona, e aquele choque é muito forte para o seu momento emocional. Pessoas que muitas vezes sofreram um trauma no seu casamento, e uma música marca aquilo. E quando ele escuta aquela música, ele chora. Por quê? Porque é uma música que lembra bons momentos, mas dispara o gatilho das emoções nele. Às vezes não é uma música, é um ambiente. Ele evita passar por determinados lugares, porque ele diz: quando eu passo por aqui, eu me lembro de alguma coisa ruim que eu sofri. Então ele evita sofrer o disparate do gatilho das emoções. Segundo estudiosos, José passou por isso exatamente nesse ponto. Quando ele viu os seus irmãos, ele relembra de todo o trauma sofrido na sua adolescência. Ele lembra ele sendo jogado dentro daquela cova vazia, sem água, seca. Ele lembra o seu clamor, os seus gritos de desespero: me tirem daqui, meus irmãos, me tirem daqui. E não era ouvido. Ele lembra ele sendo trocado por 20 moedas e sendo levado para uma terra estranha a qual ele nunca foi antes. Ele lembra dos chicotes nas costas. Ele lembra do mercado dos escravos, ele ali seminu, sendo humilhado, e os compradores vindo, olhando ele de frente e de trás, os dentes, tudo aquilo era muito humilhante. Ele lembra tudo isso, o frio, a nudez, o desprezo, o isolamento na casa de Potifar. Ele lembra de uma fase boa que sofreu, mas que depois foi injustiçado, jogado num cárcere. Ele traz tudo aquilo de volta. E o que é que ele faz com os irmãos? Ele tem ódio dos irmãos, ele quer se vingar dos irmãos. E ele diz: vocês são espiões, e os espiões aqui no Egito serão tratados com severidade. Todos sejam jogados dentro do cárcere. Ele quer que os irmãos passem o mínimo que ele passou. A Bíblia fala, amados irmãos, que após 3 dias ele tem um gesto de arrependimento. Ele vai na prisão, ele vai na cela e diz assim: se o vosso pai está vivo, ele está esperando os cereais que vocês vieram buscar. Então, como eu temo a Deus, isso está no capítulo 42, versículo 18. Como eu temo a Deus, eu vou permitir que vocês voltem e que vocês levem os nutrientes necessários. Porém, um de vossos irmãos vai ficar aqui. Era Simeão. Simeão deveria ficar preso. Vocês vão, e após terminar esta leva de nutrientes, vocês voltem, porque ainda estamos no 2º ano, vai vir ainda 5 anos de seca. Vocês voltem para me comprar os alimentos necessários, mas me voltem com o irmão mais novo que vocês disseram que está com o vosso pai. Eles, assustados, são soltos, e diz a palavra que voltam. Imaginem o desespero do velho Jacó lá na vila, irmãos, sem ver os seus filhos. E agora, quando vê, foram 10, agora voltam 9 apenas. E ele conta: onde está Simeão? Onde está Simeão? Por que o atraso de 3 dias? E eles vão contar o que aconteceu com Simeão. Simeão está preso, pai. Preso? Como assim? E ao contar a história, eles dizem: o governador do Egito nos tratou de uma forma muito severa. Ele foi muito forte nas suas ações conosco. Ele nos acusou de sermos espiões, pai. Nos prendeu por 3 dias e nos soltou com piedade, achando que os nutrientes seriam necessários para as famílias. Mas ele prendeu Simeão e disse que ao voltarmos para comprar, temos que levar o Benjamim. Benjamim era o mais novo. E o pai disse: não, Benjamim não vai. Por que vocês falaram de Benjamim a este homem? Pai, ele perguntou, pai. Ele perguntou sobre nós. Ele perguntou quanto éramos. Ele perguntou se tu estás vivo. Ele perguntou sobre o Benjamim. O homem fazia perguntas e nós tínhamos que ir respondendo, pai.
Vamos dar de comer às crianças, às mulheres, e depois falamos sobre isso. Quando acaba aquela saca de cereais, diz a palavra que Jacó chama os seus 9 filhos e diz assim: vão ao Egito, o que é que vocês estão esperando? Mas diz a palavra de Deus que eles disseram: pai, se Benjamim não for conosco, não seremos atendidos, nem Simeão será solto. E diz a palavra que Jacó disse: o meu filho não descerá, capítulo 42, versículo 38. Meu filho não descerá convosco. Não, o meu filho Benjamim não descerá convosco. Mas só que o que fazer agora? Eles estavam à beira da fome. E diz a palavra de Deus que só no Egito tinha comida. Então Judá toma a palavra. Judá, um dos filhos de Jacó, diz: olha, pai, não é questão de quereres deixar ou não. Pensa nos teus netos. E eu quero declarar a ti, meu pai, que Benjamim ficará na minha responsabilidade. Toma os meus filhos se for preciso, mas eu vou dar a minha vida por Benjamim. Não vai acontecer nada de mal. O pai se convence daquelas palavras de confiança que Judá transpôs. E diz a palavra de Deus que eles então se preparam para viajar novamente para o Egito. Mas antes da viagem, José vai no armazém da casa. E ele diz assim: levem um presente para este homem. José não era se sabido que Jacó sabia que era José, claro. Mas Jacó, ele é marcado na Bíblia por presentes que ele dá. Ele deu presentes ao seu irmão Esaú. O próprio José recebeu presente dele, a túnica colorida foi um presente. Mas na Bíblia, presentes, eles não são valorizados pelo seu valor em si, e sim pelo seu significado. Eu estava pesquisando alguns presentes, por exemplo, os magos, quando vieram do Oriente, darem os presentes ao menino Jesus. Jesus provavelmente só estava com 2 anos de idade. Eles não trazem um cavalinho de madeira, um carrinho de madeira, não. Eles dão algo que o seu significado é que vai importar. Eles trazem ouro, incenso e mirra. O que é que uma criança de 2 anos vai aproveitar de ouro, incenso e mirra? Não era o proveito que a criança teria, e sim o significado que aquilo traria. Ouro simbolizava realeza. Os magos estavam dizendo: nós sabemos que ele é rei, apesar da humildade, apesar da família pobre, mas ele é rei, ele nasceu para isso. Oh, glória a Deus. Incenso, nós acreditamos que estamos diante do próprio Deus encarnado nesta criança. Incenso significava divindade. E mirra, eles dão o terceiro presente com tristeza, porque mirra era símbolo da humanidade de Jesus e da sua morte. Era com mirra que embalsamavam as pessoas que morriam. Então o significado daquele presente era: ele é rei, ele é Deus, e ele veio para salvar o mundo através do seu filho. Aleluia, glória a Deus. Quando Maria, a irmã de Lázaro, presenteia Jesus com aquele vidro de alabastro, aquele vaso de alabastro contendo nardo puro, aquilo também era uma simbologia. Porque ela derrama tudo aquilo? Jesus mesmo interpreta o seu presente. Jesus mesmo entende o significado daquele presente. Ele diz: ela está me perfumando para o meu sepultamento. Aleluia, glória a Deus. E presentes na Bíblia, irmãos, eles têm os seus devidos significados. O que Jacó ia mandar para o homem, o segundo homem mais poderoso do planeta, ele só perdia para Faraó. O que mandar para uma terra próspera, o Egito se tornou a cidade, o país, melhor dizendo, mais rico do mundo. Porque quando os países vizinhos acabaram as suas riquezas, o próprio José trocou o alimento pelas terras deles, pelo gado deles. Então o Egito foi elevado à maior potência mundial da sua época.
Então, o que presente há a um homem poderoso como este governador? Para isso acontecer, queridos, para este presente ser formulado, Jacó tinha que saber o máximo de informações sobre o governador. E parece que eu vejo ele preparando os seus presentes e dizendo: o que é que eu mando para este homem? Me falem o que vocês ouviram dele. Pai, a gente sabe, pai, que esse homem, ele virou governador depois que ele interpretou um sonho. Ele era um preso, interpretou um sonho. Que interessante. Aleluia. Pai, a gente também sabe que ele tem família. Ele tem família, sim. Ele é casado com a filha de um sacerdote lá do Egito. Ele tem filhos, pai. Ele tem filhos. E interessante é o nome dos filhos dele, pai. 2 nomes hebraicos: Manassés e Efraim. Opa! Manassés, Efraim, nomes hebraicos. O que é que esse homem tem com ligação ao nosso povo? Não sei, pai. Mas ele colocou o nome Manassés porque dizem que ele colocou esse nome porque dizia: Deus me fez esquecer das aflições que sofri na casa de meu pai. Que interessante. Aleluia. E Efraim, que significa prosperidade. Qual é o sentido dele ter colocado o nome desse seu filho Efraim? Ele diz que Deus o fez prosperar na terra de sua aflição. Mais interessante ainda, então esse rapaz, ele sofreu na casa do pai dele, e ele também sofreu no Egito, porque era um preso, e Deus o fez prosperar. Então eu vou preparar o meu presente aqui baseado nisso. Pai, tem um detalhe, pai. Esse governador do Egito, ele teme ao nosso Deus. Como vocês têm certeza disso? Na hora que ele foi nos libertar, pai, ele deixou bem claro que ele temia a Deus e por isso iria nos soltar. Meu Deus, aleluia, aleluia. Que coisa interessante a vida deste homem. Pois bem, se ele teme a Deus, se ele atribui a Deus que os esquecimentos, aleluia, os sofrimentos foram esquecidos na família dele, e que é Deus que o fez prosperar, então levem para ele um pouco de bálsamo. Aleluia. Os presentes que Jacó prepara para o governador do Egito é bálsamo, mel, especiarias, mirra, em algumas versões diz terebinto e amêndoas. Na minha diz nozes de pistácia. É a mesma coisa de terebinto. O que é isso? O primeiro presente, bálsamo, e o segundo são remédios. Remédios. Como é que alguém manda de presente para o governador do Egito? Remédios. O terceiro presente, que são as especiarias, o quarto, que é a mirra, e o quinto, que é o terebinto, são perfumes. E o último, que é o sexto presente, as amêndoas, são um tipo de fruto que só dá em Israel. Aliás, todos os 6 presentes não tem no Egito, só tem em Israel. O que significaria para aquele homem estes presentes? O bálsamo era cultivado nas regiões de Gileade, e eram lá que estava o centro medicinal da terra de Israel. Era um tipo de especiaria extraída de uma planta e que custava muito caro. O peso do bálsamo era 2 vezes o peso do ouro. Para se comprar 1 quilo de bálsamo, pagava-se 2 quilos de ouro. Era caríssimo.
mas era servido para curar feridas. Ele está lá em Jeremias 8:22 e Jeremias 51:8. Lá fala sobre o bálsamo de Gileade. Eu disse um centro medicinal, e o bálsamo era misturado em outras ervas. O que era que ele servia? Para que ele servia? O bálsamo era um tipo de antibiótico para se colocar em ferimentos. Já o mel, que era outro tipo de remédio, ele vem do hebraico debache. E essa palavra não é mel de abelhas, nem campestres, nem silvestres, nem domésticas. Ele é extraído do espremer de tâmaras com uvas. Aí sai esse mel. E esse mel era levado por soldados nas batalhas. Por quê? Porque se o bálsamo era um antibiótico, o mel, o debache, era um cicatrizante. Tanto para sarar a ferida como antibiótico, como também para cicatrizar as feridas abertas nas batalhas. Todo soldado levava um pouco desse mel para as suas guerras. O que é que Jacó está dizendo através destes presentes? Ó homem do Egito, eu não te conheço, mas eu percebo que tem feridas a ser curadas no teu coração. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Especiarias ou aromatas, que era o terceiro presente, eram plantas odoríferas, como estoraque, cálamo, cássia, gálbano, nardo, aloé. Tudo eram plantas aromatas. Tirava estas folhas, o perfumista, e triturava estas folhas num pilão. Mas quando se triturava, exalava um cheiro muito, mas muito especial. Já a mirra, o perfume dela era tirado através de pancadas no tronco. É uma planta cheia de espinhos que o perfumista, para extrair o perfume, ele bate com um pau no seu tronco, e ela, devido às batidas, ela começa a exalar. Dela própria, do seu tronco, sai um líquido que, ao contato com a atmosfera, vai se tornando grosso. E ali o perfumista vem e colhe o que chama-se de mirra. Já o terebinto é extraído de uma maneira diferente. Ele vem com um espeto perfumista e fura suas raízes. É uma árvore alta, chega a 8 metros de altura. E quando se fura as raízes, da raiz dela começa a brotar um líquido. Esse líquido é tão cheiroso, irmãos, que chega a quilômetros de distância o seu odor, o seu cheiro. Aleluia. 3 perfumes e 3 maneiras diferentes de ser extraído. O que é que Jacó está dizendo ao governador do Egito? Ele está dizendo o seguinte: olha, pelas informações que eu tenho, arrancaram tuas folhas, bateram no teu tronco, furaram tuas raízes, sofreste na casa de teu pai e na terra estranha do Egito. Aleluia. Mas o que se percebe nas nações, ó governador do Egito, é que o teu cheiro está se exalando. Oh, glória a Deus. As amêndoas, glória ao nome de Jesus. A amendoeira é a primeira planta que sai depois do inverno a brotar flores. Flores brancas e rosas. Elas são a primeira planta em Israel a
colocar seus frutos. Ela é a primeira árvore. Ela é uma anunciação da fidelidade de Deus. É assim que Israel interpreta. Foi por isso que Deus, aleluia, chamou Jeremias no capítulo 1 e versículo 11. Diz assim: o que fez Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a ele: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. O que é que significa isso? Por que Deus fala isso? Qual é a ligação? Porque Deus está dizendo: assim como as amendoeiras anunciam que um novo tempo chegou, que o inverno passou, que é tempo de cantar, que as promessas estão de pé, eu, Jeremias, também declaro que a minha palavra está de pé, que até me ouve a sebedehai, que eu sou fiel, que eu não mudo, que aquilo que eu falo, eu velo para cumprir. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Oh, glória a Deus. Ele fechou o presente e disse: levem ao governador do Egito. Reparem, amados irmãos, que até então as promessas de Deus ainda não haviam se cumprido para José. Porque na primeira vinda vieram 10 irmãos, se prostraram, irmão Lorival. Está escrito sim, querido, mas ele sonhou com 11 molhos. Ele sonhou com 11 molhos. Não era cumprimento ainda. 10 se prostrando, Benjamim ficou. Não era cumprimento. Nessa segunda vinda vem Benjamim, aleluia, mas Simeão está preso. Oh, glória a Deus. José ansiosamente está esperando o regresso dos seus irmãos. E quando ele vê os 10 despontando no, aleluia, na linha, oh glória a Deus, ele então diz: olha, tire aqueles 10 rapazes ali da fila e coloquem lá na minha sala, porque hoje irei almoçar com eles. Mandem eles se trocarem, se banharem, deem a eles vestes e tirem o irmão dele da cela, Simeão. Oh glória. Aí agora sim está os 11. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Mas José está na sua recâmara. Ainda não houve o cumprimento, eles não se prostraram. Mas diz aí a palavra, irmãos, que quando ele entra na sala da refeição, todos os irmãos dele se levantam. Mas antes, aleluia, eles vão apresentar o presente que o patriarca Jacó mandou. Oh, glória a Deus. Chama um tradutor e diz: nós temos um presente a dar ao governador. O tradutor vai no ouvido dele e diz: majestade, eles têm um presente para te dar. Diz: pois não, vocês têm um presente para mim? Ele diz: sim, foi o nosso pai que mandou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o pai presenteou José com o seu primeiro presente, que foi a túnica, os irmãos de José foram tomados de inveja. Mas agora Jacó está mandando outro presente, e é os próprios irmãos que estão trazendo o presente. Já faziam 9 anos que José estava dando ao povo o que era realmente o significado do seu nome: proveniente do sustento da vida. Zafenat Paneá.
mas o alimento que ele dava saciava a sede só do corpo. Jacó estava mandando um presente que iria saciar a sede da alma. Com a permissão de Vossa Majestade, permita-nos abrir os presentes do nosso Pai. Bálsamo. Isto aqui na nossa terra, Majestade, serve para curar. Era landio andioso vedergia sergia. Eu fico pensando por que esse presente veio antes dos rapazes se prostrarem. Porque se você olhar para o texto, irmão, eles só se prostram depois que dão o presente. É porque Deus estava presente ali, dizendo: antes, filho, das minhas promessas se cumprirem, guarda o teu coração. Eu não vou cumprir as promessas se no seu coração ainda tiver marcas, feridas, ódio, desejo de vingança. Meu Senhor, isso aqui é bálsamo lá das terras de Gileade. É um antibiótico. O nosso pai ficou sabendo que tu és um homem de vários sofrimentos na vida. Aleluia. Aqui está o mel. Este mel, meu Senhor, só os soldados levam para as guerras, porque quando eles são alvejados, eles passam esse mel, e o mel cicatriza as marcas. Eu sinto Deus curando aqui nesta noite, irmãos. Pessoas traumatizadas que carregam traumas velhos. Está descendo um bálsamo aqui nesta noite. O Senhor está curando o teu coração. Aleluia. Meu Senhor, esses três aqui são perfumes, mas eles têm a forma diferente de se extrair o cheiro deles. Primeiro, nosso Pai pediu para te mostrar as aromatas de Israel. Aleluia. São folhas, meu Senhor. Se arranca das árvores, as árvores ficam sem folha nenhuma, e depois essas folhas são piladas, e depois o cheiro começa a exalar. Esta outra aqui é a mirra, se extrai esse líquido através de pancadas, traz uma dor tremenda para a árvore, mas é assim que se extrai o odor, é assim que se extrai o perfume. Esse outro é o terebinto, se fura as suas raízes para poder sair o cheiro suave. Arrancaram tuas folhas, governador do Egito. Bateram no teu tronco. Furaram tuas raízes. Eras para ser um homem perverso. Eras, pelo que passaste na tua vida, para ser um homem maligno. Mas o nosso Pai manda estes perfumes para dizer que tentaram acabar contigo, mas o que Deus fez
foi somente extrair cheiro suave às suas narinas. E o teu cheiro tem chegado às nações vizinhas. Levanta a tua mão nesta noite para sentir a presença de Deus. O Senhor está dizendo nesta noite: Satanás tentou até mas é que o meu Espírito Santo contornou e eu extraí de ti cheiro suave. Exala nesta noite, exala nesta noite, exala nesta noite o cheiro de adoração que meu Senhor, governador do Egito, pela ordem dos presentes, estamos aqui com o que nós chamamos de amêndoas, meu Senhor. Esse fruto em nossas terras é o primeiro fruto que desponta na primavera. E lá onde nós cultivamos, só tem lá em nossas terras. Deus se utiliza desse fruto para falar com o seu povo. Ele fala, ele diz que ele é fiel. As amêndoas, quando brotam, elas estão dizendo que Deus é fiel. Que o tempo de cantar chegou. Quando eles entregam os presentes, aí o texto diz: e todos eles se prostraram perante José. Os 11. Oh glória a Deus, 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 oh glória a Deus. Oh Deus fiel, oh Deus fiel, oh Deus fiel. Nesta noite de abertura de festividade, Deus está falando com você. Está dizendo: eu reservei meus presentes para hoje. Eu conheço o teu coração. E eu hoje desci com cura. Feche seus olhos nesta noite para sentir a presença de Deus. Deus está te dizendo: eu estou trazendo remédio, eu estou trazendo bálsamo. Sou eu, o Senhor, que te restauro neste lugar. Trago eu bálsamo, trago eu mel. Sou eu que fecho essas feridas. E através destas línguas estranhas você não está nem entendendo, mas é o Senhor, é o teu Pai te abraçando, te tomando aqui nesta noite. Quem impede dele te encher hoje aqui até tu te repitai ovácia, explodir em glória e em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Exale o cheiro do Espírito. Arrancaram as folhas, bateram no tronco, furaram as tuas raízes. Disseram: ela vai morrer, ela não vai chegar muito longe.
Ele não vai permanecer muito tempo. Mas o Senhor te diz: eu cuido de ti. E os traumas só estão servindo para que tu te aproximes mais de mim e me conheça na comunhão, na oração, na presença, na graça, na palavra. Recebe de Deus aí um abraço bem caloroso. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória a Deus. Deus está te dizendo: sou eu quem guarda o teu coração. Eras para ser uma pessoa vingativa, odiosa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Amã, quando trouxe aquela jovem escrava, Naamã colocou ela dentro de casa e ela disse: minha senhora, eu vejo o sofrimento do teu marido, meu senhor. Se ele fosse nas minhas terras e conhecesse um profeta chamado Eliseu, certamente ele o curaria desta sua lepra. Oh irmãos, ela é escrava, ela está na condição de sofrimento, ela está distante dos pais, ela foi tirada do seu âmbito, mas ela não consegue odiar o seu Senhor, ela não consegue transferir o ódio, ela não deixa o ódio ter lugar em sua vida, ela promove uma palavra de bênção. Oh glória a Deus. O que é isso? É que batem no seu tronco, mas o que exala é cheiro bom. Tem gente que já veio pedir perdão a você e você disse: de quê? Eu não tenho nada contra você. É porque Deus te conhece, tu não sabe desejar o mal para ninguém. Deus te conhece. Deus te conhece. A única coisa que sai da tua boca é: Deus te abençoe, eu vou orar por você. Aleluia. O que saiu de você foi cheiro suave, mirra, perfume. E Deus tem dito a você nessa noite: olha, eu tenho sugado a tua vida, eu tenho aspirado. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Abre tuas duas mãos assim, abre as tuas duas mãos assim, abre, aleluia. Recebe nas tuas mãos as amêndoas de Deus. Deus está te dizendo: eu sou fiel, eu velo pela minha palavra para cumprir. As minhas palavras são vida. Hoje em terrepitou cala sobre derrai. Depois que eu saro as feridas, eu agora vou cumprir promessas antigas. Depois que eu guardei o teu coração, José, agora é a hora de brotar as flores brancas e rosas. E as amêndoas declaram a minha fidelidade. Peregalari o show venemante o sai amande o ré. Elebenica mananti caleberega soremenehasia.
O Espírito Santo está me confirmando aqui um desejo dele, aleluia. Ele quer só que a noiva, só a noiva do Cordeiro, glorifique o nome dele, só isso agora. Comece a glorificar a Deus, da sua forma, alto, baixo, estridente, como você quiser. Para o teclado aí, filho, para o teclado. Só a voz da noiva do Cordeiro agora. Oh glória, oh glória. Você poderia orar com o seu amigo aí do lado. Põe a mão assim no ombro dele e ora com ele. Diz a ele assim: recebe cura, recebe cura. O teu Pai está te presenteando hoje. Recebe, recebe, recebe cura, recebe cura. Recebe cura, o teclado, aleluia. Oh glória a Deus, recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura de Deus, recebe os presentes de Deus, José, recebe.